Olá, meu nome é Márcia Ângeli, sou de Maringá, Paraná, sou professora, coreógrafa do Grupo AMA, do Grupo D'Angelis e fundadora do Juntos pela Dança Brasil, esse movimento lindo que contaminou todo o nosso país. E hoje eu trago para vocês como convidado uma pessoa muito especial para mim. Ele, que tem 38 anos de profissão, é diretor do Teatro Guaíra de Curitiba. Enquanto bailarino, dançou em diversas companhias, tanto do Brasil e exterior, sempre se destacando como solista. Como professor e coreógrafo, sempre convidado em todos os lugares, tanto Brasil e exterior. Jurado em diversos festivais, curador da arte de cultura de Curitiba. Quem é? Pedro Pires. Pedro, meu querido, é uma honra ter você aqui. Eu agradeço de todo o meu coração pela sua disponibilidade, pelo carinho com que você sempre me recebeu. Como está se organizando o Teatro Guaíra de Curitiba perante todo esse isolamento social? Porque nós sabemos que é uma instituição muito grande e não tem só o balé. Então, de que forma vocês estão atuando nesse período? Olá, Márcia. Olá, pessoal. Foi uma honra ter recebido esse convite do Juntos pela Dança Brasil para poder bater esse papo com vocês. Bem, o Teatro Guaíra é uma instituição muito grande, né? É a principal instituição das artes cênicas no estado do Paraná. Então, lá dentro funcionam, além do Balé Teatro Guaíra, a Orquestra Sinfônica do Paraná, a Escola de Danças e o Teatro de Comédia do Paraná, o TCP. Então, normalmente é um dia muito cheio de gente. A gente está sempre trabalhando com muitas pessoas. E como a gente sabe, agora não tem como, é impossível. Então, todos os corpos estáveis estão desenvolvendo seu trabalho de uma forma alternativa dentro de casa. E nós temos um trabalho de assessoria de imprensa dentro do teatro, que é responsável por divulgar tudo o que a gente está fazendo, né? Claro que para nós sempre é muito complicado, porque nós somos bailarinos, né? Nós trabalhamos juntos, nós nos tocamos uns aos outros, muita gente na mesma sala, e não podemos fazer nada disso. Então, a gente teve que descobrir formas novas de trabalhar para poder continuar desenvolvendo o produto, porque afinal de contas nós somos funcionários do Estado, a gente não pode ficar sem estar apresentando produtos. Enfim, é um jeito diferente de trabalhar, mas também a gente está descobrindo possibilidades novas que a gente não tinha pensado antes. Isso é tudo muito complicado. A questão, eu acho que mais complicada, eu acho que é a questão das aulas, né, porque eu acho particularmente que é muito importante o olho do professor, mesmo sendo uma companhia profissional de dança, onde teoricamente os bailarinos deveriam ter já um nível técnico bastante avançado e não precisam tanto do olho do professor, porque o trabalho da aula de uma companhia de dança tem muito a ver com a manutenção técnica e com o estilo de repertório que eles estão dançando naquele momento. No nosso caso, diferente das escolas de dança, né, eu, Pedro, como diretor artístico da companhia, eu deixo muito à vontade para eles, para os bailarinos. Olha, eu acho que vocês são maduros o suficiente, vocês são profissionais de dança, e vocês têm que saber quais são as necessidades de vocês, física e tecnicamente. Hoje em dia nós temos muitas aulas acontecendo online no mundo inteiro de grandes mestres. Então, existe essa possibilidade de você estar pelo menos durante um período da aula, porque não dá para fazer uma aula completa, né? Então, pelo menos a barra, talvez alguns exercícios do centro, você pode fazer em espaços menores. Então, você usa todas essas plataformas que nós temos hoje e temos a possibilidade de poder, então, fazer aula e trocar também. Eu acho que se tem alguma coisa de bacana que veio com isso, é que a gente está trocando muito mais com pessoas no mundo inteiro. Fora isso, obviamente, a gente tem desenvolvido trabalhos e projetos de pequeno, médio e longo prazo. Os de longo prazo, a gente na realidade, uma preparação para o que está para vir.
né, é que quando passar tudo isso, a gente já tenha avançado bastante em alguns projetos para poder botar em prática. Os de curto e médio prazo são coisas que a gente tem que ir desenvolvendo um pouquinho mais de velocidade para ir colocando nas redes, para ir mostrando o que a gente está fazendo, que é importante alimentar tanto a questão profissional de uma companhia de dança do Estado, que não pode estar 100% parada, mas também para estar perto do nosso público, né? Porque nós temos pessoas que nos seguem, que são nossos, que é o nosso público, né? É verdade. Ainda mais bailarino profissional, que tem toda uma agenda, tem todo um espetáculo, um condicionamento físico. E por falar em espetáculo, Pedro, como que vocês estão fazendo, tanto as companhias aqui do Brasil, de fora? De que forma vocês estão se organizando para receber esse público? Porque a gente sabe que o pânico foi generalizado, as pessoas elas vão ter medo de sair das suas casas para entrar no teatro. Vocês estão utilizando alguma estratégia? O que vocês estão pensando em fazer? Bem, falando sobre uma possível volta aos palcos. Existe uma discussão bem grande hoje no mundo inteiro sobre como vai ser possível isso, né? Sabemos que não podemos ter aglomerações, não podemos ter um público muito grande em locais fechados, mas, por exemplo, na Alemanha, que é um país onde a cultura é muito importante, é básico, né? E tem muitos teatros, muitas companhias de balé, muitas orquestras, já se conversa muito sobre isso. Existe, inclusive, uma discussão entre diretores de teatro, diretores de balé e diretores de orquestra sobre uma possível volta. Como faremos agora? Não foi chegado ainda a um denominador comum, assim, vamos fazer exatamente assim, essa discussão ainda está aberta, mas existem propostas, né? No caso do balé, por exemplo, né? A Companhia Nacional de Bailado em Portugal, por exemplo, eles discutem uma volta para salas de aula, fazendo uma agenda de bailarinos. Então, tipo, 4 bailarinos por dia ou 5 bailarinos por dia para fazer uma aula, para eles não ficarem sem aula. Então, como o espaço é grande, fica um em cada barra, existe um distanciamento e um professor só com um pianista ou com som mecânico e uma agenda, tipo, segunda um grupo A, terça o grupo B, quarta o grupo C e assim por diante, e para ir mantendo uma aula completa, porque em casa a gente não consegue fazer uma aula completa, não conseguimos fazer uma grande valsa, um grande salto, e então, para isso, né? Então existe essa discussão, mas não foi colocada em prática ainda. Em relação aos espetáculos, né? Em relação aos espetáculos existe uma ideia de que tenha um público reduzido e que cada pessoa possa ficar na plateia desde que não tenha ninguém, pelo menos a 2, 3 metros de distância dela, em todas as direções. E no palco, os bailarinos, os cantores, os músicos não podem estar muito próximos uns dos outros, o que é óbvio, né? Mas aí existe uma discussão grande, que, por exemplo, nos casos da ópera, por exemplo, os cantores de ópera, a questão os especialistas dizem que eles não poderiam ficar menos do que 6 metros de distância um do outro. Bom, aí nós teríamos que ter palcos grandes e teríamos que modificar a questão da direção artística do espetáculo em si. Mas na dança, como é que é? Na dança é quase impossível fazer isso, né? Como é que a gente vai fazer um dueto, um padedê? Não tem como, né? A gente tem que fazer solos, né? Então essa é uma outra discussão. Será que as artes cênicas elas conseguem se manter através de solos, né? Claro que não, principalmente dentro de uma companhia de dança, onde nós temos grupos, temos trabalhos de conjunto, né? Que são coisas que são muito importantes, que é o mais bonito, né? Então existem muitas discussões, mas não existe ainda nada realmente efetivo, tipo, vamos fazer assim e assim vai funcionar, né? É muito complicado, é muito difícil. Então, assim, num primeiro momento, eu acho que dessa pandemia, a gente pensava que a coisa talvez fosse passar mais rápido, a gente não pensou muito
numa volta. A gente pensou, vamos nos tentar manter fisicamente, tecnicamente, quando voltar a gente está inteiro, a gente tem um monte de coisa para fazer. Só que foi mudando esse pensamento aos poucos, porque a coisa começou a aumentar e até hoje não se tem uma previsão de aonde vai acabar e quando vai acabar. Então, acho que num determinado momento, todo mundo começou a pensar em como vamos continuar trabalhando, continuar desenvolvendo o nosso ofício, mas dentro de casa, né? E aí, como eu disse antes, a gente está descobrindo, né? É tudo muito novo, então a gente está descobrindo sobre como os teatros vão funcionar. Realmente é uma questão muito complicada, né? Porque aí você tem duas coisas. Uma é o teatro físico, né? Público e a plateia, e a outra questão é o teatro instituição, né? Porque, afinal de contas, já tem se falado bastante sobre isso nas redes, né? Que a gente consegue ficar em casa e não ir no shopping, né? Não fazer compras, não ir para a praia, mas a gente não fica em casa sem arte, né? É o que está mantendo todo mundo mais ou menos saudável, né? Mentalmente é o que a gente tem de artes, é cinema, é televisão, é música, né? É o que a gente está vendo em casa, né? Então, também temos que produzir coisas novas, né? E aí entra toda essa questão de como fazer isso. Mas com a esperança sempre de que a gente possa, em algum momento, voltar, né, para o nosso lugar, né, para a nossa sala de aula, né, que a gente possa estar em grupo, que a gente possa desenvolver projetos, coreografias. É bem complicado, né? Acredito que para as escolas deva ser ainda mais complicado, né, porque a escola ela vive, né, do aluno ali todo dia, né, do grupo. E aí é realmente muito, muito complicado. Muitas escolas, e a Escola de Dança do Teatro Guaíra está fazendo isso, eles conseguiram, através de algumas plataformas, reunir as turmas. Então, eles têm aula inteira. Aula inteira não. Uma aula, sei lá, de 40 minutos, 45 minutos, mas eles conseguem reunir a turma e continuar fazendo aula, desenvolvendo o currículo programático da escola, né? Porque é uma escola oficial. As escolas particulares, eu acho que já funcionam um pouquinho diferente, embora algumas façam isso, né? Mas no fundo, o que a gente quer é que tudo isso passe logo e que a gente possa voltar, né, para a nossa casa, digamos, né? Que para nós bailarinos a nossa casa é a sala de aula. Eu penso que tanto as companhias quanto as academias, elas vão ter que refletir bastante as suas estratégias para que a gente possa conseguir colocar junto um público para assistir um espetáculo, porque o pânico já foi instalado. A pandemia está ali, as pessoas estão com medo de se juntar a outras pessoas. Embora muitos estejam, vamos dizer assim, indo para a família, mas montar um espetáculo logo em seguida vai ser um pouco complicado. Talvez, eu não sei, um espetáculo ao ar livre, eu acredito que seria uma estratégia muito boa, não só para as companhias, como para as academias, porque eu penso que as pessoas vão demorar muito para querer ir a um lugar fechado, um tumulto em aglomeração. E talvez um espetáculo ao ar livre, de repente juntando com as escolas, um grande evento, seria legal para que a gente pudesse juntar as pessoas e respirar o ar, para que depois a gente possa adentrar novamente no teatro. Pedrinho, querido, dentro desse seu currículo imenso, a gente percebe a sua vivência grande em todos os lugares do mundo. Você, durante todo esse período, você refletiu ou você tem algum modelo governamental que pudesse colocar aqui para a gente, para o Brasil, que pudesse deslanchar a nossa carreira? Ou, de repente, uma lei que pudesse ser criada, que pudesse favorecer o profissional da dança, ou mesmo proteger esse profissional? Bom, eu acho que é uma questão complexa, né? O que nós podemos fazer para melhorar, né, a dança como um todo, como profissão no nosso país? Se formos pensar, nós somos um país novo, né? E a gente começa a tentar se comparar, por exemplo, com a Alemanha, né, onde existe uma estrutura
grande, né, para manter aquele monte de companhia, aquele monte de teatro, que cada cidade tem um teatro, né? Existem leis específicas para a classe artística, né? E aqui no Brasil a coisa é muito complicada, porque é uma luta muito grande que se tem há muito tempo, né? Que a nossa profissão, ela deveria ser considerada um pouco diferente em vários aspectos, né? Por exemplo, a questão da aposentadoria. A gente poderia ter menos tempo para se aposentar um bailarino, porque é natural que esse desgaste físico venha, né? E nós não temos condições de dançar muito tempo um determinado tipo de repertório. Os bailarinos, eles vão se inventando. Aqui nós temos o Balé Guaíra, o G2 como exemplo, né? Eles são bailarinos que já passaram dos 50 anos e continuam trabalhando, mas fazendo um estilo especial de repertório para eles. Mas a companhia em si não se mantém. Uma companhia como o Balé Guaíra, uma companhia como o Balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, não tem como se manter, né, se não estiver renovando bailarinos. E o que acontece com esses bailarinos que já estão parando, né? Então, nós precisaríamos, sim, de leis que viessem ajudar a melhorar um pouco a sobrevida de um bailarino, né? Uma coisa bacana, por exemplo, na França, se você tem um contrato de 1 ano, bonitinho, recebendo todos os meses, trabalhando corretamente, no final de 1 ano, se você acabou seu contrato e se você não tem um outro contrato para ligar, o governo ele paga para você, ele faz uma média do salário que você ganhou durante o ano e paga para você mensalmente até você ter um novo contrato, né? Isso é incrível, né? Além disso, eles dão possibilidade para que os artistas consigam assistir espetáculos, porque a gente precisa ver também, né? Então, eles dão essa possibilidade para que os artistas possam ver espetáculos e o que está acontecendo, né? Nesse período que ele está, entre aspas, desempregado, né? Isso seria incrível, né? Eu acho que nós poderíamos, sim, e existem grupos de pessoas no Brasil que se preocupam com isso. O Sindicato da Dança do Rio de Janeiro, por exemplo, eu participei de algumas reuniões, eles falam muito sobre isso. Existe, sim, um movimento para tentar melhorar. Mas, num país onde a gente tem necessidade de tanta coisa básica, né, infelizmente a cultura acaba ficando de lado, né? E não deveria ser, como eu disse antes, né? Nesse momento, por exemplo, o que segura as pessoas em casa é justamente a arte e a cultura, né? Mas eu acho sim que nós poderíamos, como classe, reivindicar melhores condições de trabalho, sim, não só na questão financeira, mas mesmo o dia a dia, as condições de trabalho do dia a dia, melhores condições de trabalho, né? Se formos pensar, um tratamento para uma lesão é muito caro. É muito caro você procurar um osteopata, é muito caro você fazer um bom trabalho de fisioterapia continuada, acupuntura, tudo que diz respeito ao restabelecimento do corpo do bailarino é muito caro, né? E a gente não tem nada que nos proteja disso, né? O bailarino ele tem que se virar para conseguir fazer um tratamento, por mais básico que seja, e a grande maioria acaba trabalhando machucado, porque ele não pode parar de trabalhar, né? Então, são coisas muito sérias a se pensar sobre a nossa profissão, e é um assunto, né? Uma conversa tão antiga, né? Que já devia estar tão melhor, mas não, infelizmente não estamos, né? E agora, nesse momento, eu tenho muito medo que a gente regrida, sabe? Que as poucas conquistas que nós tivemos sejam perdidas, né? Então, eu acho que é muito importante essa discussão que a gente está tendo, esse bate-papo que a gente está tendo, e acho que ele tem que ser aumentado, né? Tem que abranger muito mais gente, que é para a gente realmente lutar para que as coisas não voltem para trás, pelo contrário, que elas andem melhor daqui para frente, né? Utopia, não sei, nós somos uma classe bastante grande e temos força, e a força é essa que a gente está mostrando agora durante essa pandemia, onde as pessoas em casa estão na frente dos seus computadores, na frente das suas televisões, vendo o que foi produzido de arte durante toda a nossa história, né? É o que mantém a gente. Então é isso. Eu espero que tenha contribuído com vocês com um pouquinho
da minha história, do meu papo, da minha experiência. Estamos juntos, né? Com certeza, estou disponível, Márcia, para vocês no que eu puder ajudar e com os contatos que eu tenho. E é isso, gente. Um beijo grande, força, coragem, né? Produzam arte em casa, se vocês puderem. E é isso. Tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. E até a próxima. Pedrinho, o que você está dizendo sobre a aposentadoria do bailarino profissional ser mais cedo vai bem de encontro com o que o Caio Nunes disse na entrevista com a Elaine Reis. Inclusive, ele citou que ele tentou fazer isso quando ele estava no sindicato e ele disse que tem muitas leis ainda em tramitação. Eu acho que agora, nesse momento que nós estamos passando, que está todo mundo mais conectado, está todo mundo com mais vontade de ficar juntos, eu acho que esse é o momento de nós alavancarmos essas leis e fazer elas acontecerem. Bom, Pedrinho, eu quero te agradecer mais uma vez de você ter participado dessa entrevista. É uma delícia poder te rever. Depois que tudo isso passar, vamos tomar um cafezinho, vamos bater um papo e rever os velhos tempos. E agora, em nome do Juntos pela Dança Brasil, do Wagner Alvarenga, também diretor deste grupo, em meu nome e de todos os anfitriões que estão te assistindo, nós te desejamos muita saúde, muito sucesso sempre. E a todos vocês que estão ligadinhos aqui, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Facebook, prestem bem atenção. Cada semana nós iremos trazer uma celebridade, uma personalidade bem importante na área da dança, para que todos nós possamos crescer e aprender com eles cada vez mais. Um grande beijo no coração de vocês, se cuidem, fica com Deus. Tchau!